E na história de hoje, iremos falar sobre a cidade fantasma que Henry Ford construiu. Esse é o Espaço-Tempo e não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que vocês acharam. Exatamente, então já pega aquela sua pipoquinha, senta na sua cadeirinha e bora pro vídeo. Muitos lugares marcados aqui no Brasil que já foram importantes na nossa história, hoje em dia está completamente abandonados, parecendo um filme de ficção. O que começou com o sonho de um milionário americano acabou se tornando uma decepção para Henry Ford. Fordlândia, encontrada no estado do Pará, na floresta amazônica, foi uma cidade-fábrica onde tinha 10.000 trabalhadores, onde ali faziam borracha para pneus de carro. Era transportado material feito ali para os Estados Unidos, que durou entre 1928 e 1934, mas foi fechada por conta que as borrachas não se desenvolveram nas terras da Amazônia. Nessa época, o longo reinado da região amazônica brasileira no comércio mundial da borracha já havia terminado. Entre 1879 e 1912, o látex extraído das seringueiras paraense era o de melhor qualidade no mundo e abastecia as indústrias insaciáveis na Europa e América do Norte. As árvores cresciam de forma selvagem na bacia do Amazonas, mas em 1876 o explorador britânico Henry Wickham conseguiu contrabandear cerca de 70.000 sementes da preciosa árvore, um dos maiores casos de biopirataria da história, com as quais foi possível criar nas colônias britânicas o que a natureza na selva amazônica não tinha permitido: plantações das seringueiras. O comércio mundial da borracha passava assim às mãos do Império Britânico. A Amazônia, que chegará a produzir 95% da borracha mundial, em 1928 atendia apenas 2,3% da demanda global. Assim, a notícia que Henry Ford tentaria reativar a combálida economia amazônica com seu ambicioso projeto foi bem recebida. Para Ford, a motivação principal por trás do projeto era garantir sua própria fonte de borracha, necessária para a fabricação de pneus e peças automotivas, como válvulas, mangueiras e juntas. Na década de 1920, a Ford Motor Company controlava praticamente todas as matérias-primas utilizadas para a fabricação de automóveis, desde o vidro até a madeira e o ferro, mas a borracha era controlada pelos europeus que a produziam em suas colônias e fixavam seus preços. Ford era mais do que um homem de negócio, era também famoso por suas ideias. Seu conceito, como hoje é conhecido como Fordismo, combinava como técnicas de produção em massa como altos salários para os seus funcionários. Para o empresário, as empresas deveriam, para os seus próprios benefícios, garantir que os seus empregados fossem capazes de consumir os produtos que produziam. Os salários mais altos poderiam até reduzir os lucros temporariamente, mas ao longo prazo as empresas ganhavam e a economia se tornava mais sustentável. Em 1914, por exemplo, os trabalhadores da Ford ganhavam um salário diário de $5, equivalente a 126 nos dias de hoje, o dobro do salário mínimo de então. A Ford apostava que os valores de sua companhia seriam um sucesso em qualquer outro lugar do planeta. Foi com esse espírito que, há 90 anos, 2 navios carregados de equipamentos e mobílias navegaram o rio Tapajós, única via de acesso para chegar aos 110.000 quilômetros, onde em pouco tempo seria erguida a Fordlândia. O plano para Fordlândia era detalhado e remetia à infância de Ford em uma granja no meio oeste americano. Aos poucos foram se abrindo caminhos de concretos iluminados por lâmpadas e erguendo-se casas pré-fabricadas em Michigan, organizadas em um bairro chamado Vila Americana, para os americanos. Este também contavam com água corrente. Havia também uma piscina comunitária, hospitais, escolas, lojas, restaurantes e até um salão de entretenimento, no qual se organizava bailes e eram projetados filmes de Hollywood. Haviam também geradores, serraria, uma torre de água e, claro, uma fábrica de borracha. Mas as aspirações da Fordlândia iam além, desencantado com a sociedade grosseira que havia emergido do capitalismo industrial que ele mesmo havia ajudado a criar. Ford sonhava em construir um lugar de acordo com o que considerava valores americanos.
Isso compreendia certos hábitos, que incluía uma dieta rigorosa, a proibição de bebidas alcoólicas e uma jornada de trabalho das 9 às 17, apesar do ritmo diferenciado exigido pelo calor amazônico. Como passatempo, incentivava-se a jardinagem ou golfe para quem quisesse dançar quadrilhas de country americanos. Esse transplante cultural causou vários problemas ao longo dos 17 anos que Fordlândia pertenceu a Hereford. A batalha foi difícil em várias frentes. Houve frequentes revoltas de trabalhadores, incluindo uma em dezembro de 1930, na qual o pessoal da direção teve que fugir de barco e apelar ao proprietário da linha aérea Pan América para que levasse em um de seus aviões militares brasileiros para a área. Os administradores americanos, por sua vez, também não foram ideais. Seu pouco conhecimento sobre tudo o que rodeava, particularmente sobre a agricultura local, os levaram a cometer erros sérios. Nos 2 primeiros anos, a cidade teve vários gerentes. Alguns não conseguiram se adaptar às condições da Amazônia e sofreram crises nervosas. Um se afogou no rio durante uma tempestade e outro foi embora depois que teve 3 de seus filhos mortos de doenças tropicais. A selva também fez vítimas entre os trabalhadores brasileiros e as plantações tiveram o mesmo destino daquele que muitos outros haviam tentado começar naquelas terras. O clima que fazia florescer as árvores também favorecia as pragas e doenças, que havia avançado com plantas durante milênios. O plantio em campos de monocultura os tornava mais suscetíveis a infestações. Embora a produção tenha sido melhor em outra plantação chamada Belterra, o maior uso do território de Ford no Brasil foi abrigar militares dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, os americanos finalmente fizeram as malas e foram para casa, deixando fantasmas para trás. Embora nunca tenha posto os pés na Fordlândia, Ford investiu quase 2 décadas em uma fortuna em seu sonho amazônico. Ele queria domar o capitalismo industrial e a Amazônia, mas superestimou sua força.